Imagina só a cena. Um texto super sensual, romântico e apaixonado que, contra todas as expectativas, conseguiu entrar direto para o cânon bíblico sagrado. Como é que uma coisa dessas aconteceu ao longo da história? E o que é mais fascinante, o que será que esse texto estava realmente tentando passar para a gente? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar nessa explicação de hoje. E logo de cara, no primeiro capítulo, a gente já toma um choque. Porque olha só o que diz o texto. Beija-me com os beijos de tua boca. Sim, os teus abraços me excitam mais do que o vinho. Sinceramente, ninguém espera encontrar uma poesia tão terrena, tão física e, vamos ser honestos, abertamente erótica, logo na abertura de um documento que é reverenciado há milênios, não é verdade? Agora, o contraste com essa poesia sensual fica ainda mais absurdo quando a gente olha para a visão dos antigos sábios. O Rabi Akiva, um estudioso super influente lá no primeiro século, soltou essa frase ousada. O mundo inteiro não vale o dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. O Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Parando para pensar, como é que uma poesia sobre paixão física acaba virando, na visão desses sábios, o equivalente ao lugar mais intocável e sagrado do templo? Pois é, esse é o grande enigma da nossa análise. Então, vamos direto para a seção 1, o Enigma de Cantares. Historicamente, esse livro sempre foi um tremendo quebra-cabeça para os estudiosos da antiguidade. O motivo principal? Uma ausência quase total de referências diretas a Deus. Os registros apontam que o rei Salomão compôs a marca impressionante de 1005 cânticos durante a vida dele. E de todos esses, o Cântico dos Cânticos é coroado como a obra-prima absoluta, o topo da excelência poética. Só que tem um detalhe que se destaca demais no meio teológico: a figura divina simplesmente não aparece na narrativa literal. Não tem leis sendo ditadas, não tem alianças, profecias, nada disso. É pura e simplesmente a história visceral de duas pessoas intensamente apaixonadas. O que nos leva à nossa segunda seção, a lente alegórica judaica. Aí fica a pergunta, como é que os antigos sábios justificaram e validaram o status divino desse texto para torná-lo intocável nas escrituras? A sacada que eles tiveram ilustra muito bem a solução da época. Num nível puramente literal e humano, a história narra o romance entre um pastor e uma donzela no campo. Só que os antigos estudiosos judeus pegaram essa narrativa e colocaram uma lente grandiosa por cima dela, passando a ler o casal como uma alegoria da relação histórica de aliança entre Deus e o seu povo eleito, Israel, ou seja, o que era puramente humano, de repente virou divino. E o mais fascinante é que essa interpretação não ficou parada no tempo, ela evoluiu pra caramba. Tudo começa lá no século I, nos debates do Sínodo de Jâmia, onde essa leitura mais nacionalista sobre Israel foi estabelecida. Mais de 1000 anos depois, já no século XII, o brilhante Maimônides interiorizou a coisa toda, enxergando a poesia como uma alma individual buscando ardentemente a Deus. E avançando para o século XIV, Gersônides deixou tudo ainda mais sofisticado, transformando a leitura numa alegoria filosófica profunda sobre o intelecto ativo alcançando a perfeição. Agora vamos para a seção 3, Origens e o Amor Divino. Essa vontade de encontrar significados espirituais gigantescos não ficou restrita só ao mundo judaico. Ela também tomou conta da tradição cristã. E o grande responsável por mudar as regras do jogo aqui foi Orígenes de Alexandria, lá no terceiro século. O trabalho dele literalmente jogou a teologia nupcial para um nível de intensidade absurdamente alto, criando um impacto que perdurou por mais de 1000 anos. Para ele e para os seus seguidores, o noivo não era mais só o Senhor de Israel, era o próprio Cristo. E a noiva passou a representar a Igreja Universal, ou então a própria alma humana clamando por salvação. Para a gente entender bem como a cabeça de Orígenes funcionava, é muito interessante ver como ele decodificava essas metáforas para transformar o que era carne em espírito. Por exemplo, os beijos citados no poema viraram o toque do Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando o texto fala dos seios, ele interpreta como a fonte do ensino divino que alimenta o cristão. E o vinho, que inebria na vida real, foi transformado no símbolo máximo da alegria espiritual e mística. É literalmente como montar um quebra-cabeça espiritual. E o que levou Orígenes a seguir por esse caminho foi a fortíssima influência que ele tinha do neoplatonismo, uma filosofia que via a carne e o mundo material como coisas inerentemente inferiores. Então, na visão dele, para a gente conseguir encontrar aquela verdade oculta e o anseio profundo da alma pela palavra divina, o leitor precisava contornar e ignorar totalmente qualquer significado carnal ou literal que a poesia pudesse sugerir. E aí que entramos na seção 4, o itinerário da alma.
Com todas essas ideias na mesa, Orígenes elaborou o que ficou conhecido como o itinerário da alma, transformando aquele romance no campo num verdadeiro mapa detalhado da salvação. Funciona assim. No primeiro passo, a donzela diz: "Sou negra, porém bela". Ele viu isso como a alma reconhecendo que está manchada pelo pecado, mas que continua bela por causa do arrependimento. No passo 2, a alma é purificada e guiada pelos beijos, que representam o próprio ensino de Deus. E o clímax chega no passo 3, quando ela é levada à Câmara do Rei, simbolizando a união mística e eterna da alma com o seu Criador. Avançando pela história, chegamos à seção 5, o retorno ao literal. A verdade é que a história do pensamento humano parece muito com um pêndulo, que sempre acaba balançando de volta. Dando um salto enorme no tempo, saindo lá do século III e caindo no século XVI, os ventos começam a mudar de forma radical, marcando um retorno massivo às raízes literais do texto original. É nesse momento que figuras da Reforma Protestante, principalmente o João Calvino, começam a furar essa bolha alegórica, batendo o pé que o cântico devia ser lido sim como um belo e legítimo cântico de amor humano. E essa quebra de paradigma só foi evoluindo até culminar no século XX, quando a interpretação moderna focada no literal assumiu completamente o controle acadêmico. Para a gente captar o tamanho real dessa virada de chave moderna, basta olhar para uma frase muito profunda do teólogo Dietrich Bonhoeffer, escrita a partir da prisão em 1944. Ele disse o seguinte: "Eu gostaria de ler o Cântico dos Cânticos como um cântico de amor terreno." Provavelmente essa é a melhor interpretação cristológica. O que ele argumenta de forma genial aqui é que, quando a gente aceita o amor corporal e terreno como algo genuinamente bom, nós finalmente passamos a compreender a realidade da encarnação, o fato de que a divindade realmente assumiu um corpo físico. O que nos traz a nossa última seção, o sagrado e o erótico. Depois de passar séculos num verdadeiro cabo de guerra entre o puramente espiritual e o totalmente corporal, a gente chegou a um consenso teológico moderno bem interessante. Hoje, as visões finalmente se alinharam. Ponto 1. A sexualidade humana e o amor físico passaram a ser entendidos como partes essenciais de uma criação divina que é, por essência, boa. Ponto 2. Esse amor conjugal, na verdade, serve como uma tipologia, a melhor metáfora terrena que a gente tem para tentar entender o amor divino infinito. E o ponto 3. Toda essa alegria do amor físico simplesmente aponta para muito além dela mesma, funcionando como uma janela de gratidão em direção ao Criador. E aí a gente chega no detalhe mais surpreendente de toda a nossa jornada, que está escondidinho lá no final do livro, no capítulo 8, versículo 6. No hebraico original, tem uma palavra minúscula, mas absurdamente poderosa, que amarra tudo isso. Chama de Yahweh, ou a labareda de Yah. Essa é a única e super sutil menção a Deus em toda a obra. E o mais legal é que ela não está lá para julgar a relação, mas sim para definir esse amor humano tão intenso como um fogo inextinguível gerado pela própria divindade. Depois de ver toda essa montanha-russa histórica, a gente fica com uma pergunta fundamental martelando na cabeça. Será possível que a expressão suprema do divino mora, na verdade, nas nossas experiências mais profundamente humanas? O Cântico dos Cânticos vem desafiando essas divisões entre carne e espírito há milênios, e acompanhar a evolução de como ele foi interpretado deixa o nosso entendimento muito mais rico. Valeu por acompanhar essa explicação, continuem sempre questionando e até o nosso próximo mergulho nessa história.